Hello, students! Teacher Mark aqui mais uma vez para um vídeo espetacular. Vamos falar hoje gramática present perfect. Cara, é o que mais complica a vida do brasileiro aí, é esse passado aí que é meio presente e a gente sempre tem problemas sem saber quando usa o simple past, quando usa o present perfect. E é o que nós vamos ver aqui agora, tá? A partir de agora. Então, como e quando usar o present perfect corretamente, tá bom? Aproveitem aí, já dá um like, deixa um like, é muito importante pra gente um like aí, para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Lembrando que o auxiliar lá do passado simples era o did, né? Did you go to school yesterday? Yes, I did. Lembrando também que o auxiliar do presente é o do e o does. Lembrando que o do era para alguns pronomes e o does especificamente para he, she, it. Ok? Aqui vai ser bem parecido com o do e does. Olha só que interessante. O auxiliar do present perfect vai ser o verbo, a palavra, o verbo, o have, I, you, we, they. São com esses 4 pronomes. E com os outros 3, he, she, it, que é a terceira pessoa, você vai usar o has. É igual quando você conjuga o verbo have. Né? I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. Lembra um pouquinho do, como eu falei anteriormente. São 2, tá bom? Então, é bem parecido. I, you, we e they você usava do, he, she, it você usava does. Aqui, ao invés de do é have, ao invés de does é has. Bem parecidinho lá com o does, só que não é presente. Aqui já é passado, present perfect tense, ok? Vamos continuando então aqui. Então eu coloquei aqui embaixo, quando você usa o have, I, you, we, they, são com esses 4 pronomes. E com os outros 3, he, she, it, que é a terceira pessoa, você vai usar o has. Tá? Exatamente como se conjuga lá o verbo have. Mas vamos lá. Então você já sabe que o auxiliar é have ou has, present perfect. Você sabe que isso aqui é passado. É um tipo de passado. E você sabe também, é um tipo de pretérito, como dizemos aqui, né, em português. É um pretérito, é um tipo de pretérito. E vocês vão entender também aqui que have, has, tem os pronomes certos para ser usado. I, you, we, they have, he, she, it, has. Como assim, teacher? Bom, vamos lá. Como usar, primeiramente? Tá? Vamos ver aqui a estrutura de como se usa o present perfect. Você vai ter um sujeito, aqui eu coloquei 2 pronomes, mas poderia ser nomes, tá? John, Mary, Victor, sem problema, poderia ser um nome, um sujeito qualquer. Alright? Aí você tem o verbo, o auxiliar, que é o have ou has. Have ou has. E aí que tem a diferença, né? Você tem o verbo no particípio. O que é um verbo no particípio? Deixa eu colocar aqui embaixo a tabelinha. São aqueles verbos da terceira coluna lá dos verbos irregulares, lembra? Lembrando também que na tabelinha só entre os verbos regulares. Por que os verbos regulares não entram? Porque os verbos regulares, que são aqueles que terminam em D, ED ou IED, o particípio é igual. Ah, que legal, Tips. Quer dizer então que todos os verbos regulares que terminam com ED, o particípio é igual? É. Então como é que fala amei? Loved. Como é que fala amado? Loved. Então, simplesinho assim. Por isso que eles não entram naquela lista de verbos das 3 colunas, né? Porque como eles são iguais no passado, o simple past, então não há necessidade. Agora, os verbos irregulares, sim, porque como cada um tem o seu jeitão, aí você precisa decorar e ver certinho quem é quem, né? Quem é o passado e quem é o particípio daquele verbo. Mas voltando aqui em cima, olha bem. Você tem aqui, ó. You have worked a lot lately. Então, você tem trabalhado.
Essa é a estrutura. Eu tenho trabalhado, você tem trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho ido, eu tenho comido. Então, quem são os verbos no particípio? São aqueles a do ido. Terminação a do ido. Comido, bebido, chorado, cantado, amado. É essa a terminação do verbo no particípio. E ele só vai ser usado aqui, no caso, se tiver o have antes, para dar sentido. Eu tenho trabalhado muito ultimamente. Tá? A terceira pessoa, she has gone to school on foot. Ela tem ido para a escola a pé. Então, ela tem, she has. Você tem, you have. Lembrando que com she, com he e com it, terceira pessoa, será o has. Com o restante é have. Essa aqui é a estrutura, tá? Então, igual em português, né? I have worked a lot. Eu tenho trabalhado muito. I have cried a lot. Eu tenho chorado muito. Embaixo, um verbo irregular, né? Gone. Passado é went. O particípio é gone, no verbo ir, no verbo go. She has gone. Ela tem ido. She has gone. Ela tem ido. I have gone. Eu tenho ido. Ido, ado. Ido, ado. Isso aqui é particípio, tá? Então, prestando bem atenção nessa estrutura, ok? Por isso que sempre vai ter o have e o has aqui para dar sentido. Eu tenho ido, eu tenho cantado. E aqui embaixo nessa tabelinha tá aqui, ó, presente, loved, loved, loved. Eu coloquei alguns regulares e alguns, só apenas alguns irregulares. Então, presente love, amar, loved, amei, amou, particípio loved, amado. Veja que é a mesma palavra, né? Verbos irregulares, eles são iguais, no passado simples ou no particípio, eles são iguais. Então, todos eles terão a mesma escrita. Stay, ficar, stayed, passado, fiquei, ficou, stayed, particípio, ficado. Eu tenho ficado. Cry, chorar, cried, chorei, chorou. Cried, no particípio, chorado. Ela tem chorado. She has cried. Tá? Então, não se esqueça. Verbos regulares, aqueles que terminam com D, ED e ED, no particípio é igual, é a mesma palavra. Tá bom? Embora mude na tradução para nós. Cuidado, tá? Então, cuidado na frase lá. Uma coisa é eu falar I loved that movie last week. Eu amei aquele filme da semana passada, na semana passada. E eu falar I have loved this program. É diferente, né? Eu tenho amado, eu tenho amado. A tradução pode até ser a mesma, eu amei, mas veja bem, é diferente aí a colocação. Vocês vão ver no próximo slide aí. Muito bem, tudo certinho. Vamos ver agora quando usar. É o oposto do que acontece no Simple Past. Simple Past era quando você iniciava uma ação no passado e já completava ela. Ou seja, a ação foi completada no passado. Isso era uma das situações. No Present Perfect, ela é o oposto do Simple Past. Aqui é diferente, ó, quando a ação inicia no passado e continua no presente. Lembrando lá, no Simple Past, ela estava completada, ela terminou no passado. Aqui não, ela iniciou no passado e continua no presente. Então é o oposto, né? Vamos ver um exemplo de uma frase aí com a ação iniciada no passado que continue no presente e até no futuro. I have gone to school by car. Eu tenho ido para a escola de carro. Olha a estrutura. Eu tenho ido. I have gone. O que quer dizer isso? Que eu fui em janeiro, fui em fevereiro, semana passada eu fui, hoje eu fui, amanhã eu continuo indo. Então, é a forma como eu tenho ido. Ação que iniciou e continua. Ela não acabou, não completou. É um grande diferencial, né, entre Simple Past e Present Perfect. A ação completou no passado, a outra, ela continua, começou no passado e continua no presente. Outra frase. He has gone to Rio this year. Ele tem ido para o Rio este ano. O que isso quer dizer? Que ele já foi algumas vezes. Ele foi em janeiro, talvez foi em fevereiro, agora em março ele vai também.
e provavelmente em abril também deve ir, é uma situação diferente do Simple Past. Eu tenho ido para o Rio este ano. I have gone to Rio this year. A palavra this, ela dá uma ideia, this year, esse ano, de 12 meses, de vários dias, semanas. Você não sabe exatamente quando foi. Você não especificou se foi em janeiro, último fevereiro, mês passado, como a gente costuma dizer no Simple Past. Aqui não. Aqui ficou em aberto e pode ser qualquer mês do ano anterior ao que você está, ok? Continuando então, essa é uma das situações, quando a ação inicia e continua. Iniciou no passado, continua no presente. Lembrando de novo aí, hein? O Simple Past, ela inicia e termina no passado. O Present Perfect, ela iniciou lá e continua. Tá? Quando é que eu uso did? Simple Past, auxiliar did. A ação começou no passado e terminou no passado. Quando é que eu uso Present Perfect? Que o auxiliar aí é o have ou has. Quando ela iniciou no passado e continua no presente. Eu tenho ido, eu tenho visitado, eu tenho cantado. Comecei e continuo. Ok? Segunda situação, também é o oposto do que acontece lá com o Simple Past. Quando não especificamos o momento que a ação aconteceu. Então a gente não vai dizer quando. Por quê? Porque não é importante. Eu estou mais interessado na ação e não quando ela aconteceu. Vou colocar aqui também um exemplo. Uma pergunta, na verdade, né, uma pergunta. Have you seen Mary around? Você tem visto a Mary por aí? E aqui, mais problemas para a gente aqui no Brasil. Por quê? Porque nós temos um jeito diferente de usar essa gramática, né? Bom, veja bem aqui nessa primeira tradução. Você tem visto a Mary por aí? Não é a forma que a gente geralmente usa. Apesar que, às vezes, até pode acontecer. Mas é muito raro. E muitas vezes não vai ter nem sentido. Vai ficar sem pé, sem cabeça. E aí, o nosso jeitão ficou parecido com o Simple Past. Você viu a Mary por aí? Você viu a Mary por aí? Agora veja bem, a tradução para nós ficou parecendo o Simple Past. Você viu, eu vi, ela viu, você viu. E não eu tenho visto, ela tem visto. Olha que estranho, mas é o nosso jeito. Isso aqui arrebenta a gente, porque muitas vezes você quer colocar aqui o Simple Past. E não pode. Por que não pode? Porque aqui ó, eu não estou dizendo quando a ação aconteceu. Não é importante o momento da ação. O foco não é isso. O foco para mim aqui é a ação. Então eu não estou preocupado se você viu de manhã, ontem, semana passada, a Mary. Eu só estou perguntando e preocupado se você viu. Se você tem visto, você viu. O foco aqui é a ação e não o tempo que ela aconteceu, que a ação aconteceu. Ok? Vamos pôr mais um exemplo. Vocês vão perceber como em algumas fica muito estranho. Olha essa frase. I haven't had lunch yet. Eu não tenho almoçado ainda. Alguém fala isso? Eu não tenho almoçado ainda. Eu não tenho almoçado ainda. Você já almoçou? Eu não tenho almoçado ainda. Você tem almoçado ainda? Não, eu não tenho almoçado ainda. Muito estranho. Agora repare, eu escrevi I haven't had lunch yet. E eu disse I haven't had lunch yet. Ou seja, em inglês eu usei uma estrutura. Quando eu passei para o português, já mudou. Eu não pude manter a estrutura, eu não tenho almoçado ainda. Eu tive que fazer uma adaptação da maneira que nós usamos. Nós jogamos geralmente o mesmo jeito do Simple Past, eu almocei, e não eu tenho almoçado. E ficou eu não almocei ainda, que não tem o momento, não está especificando o momento que a ação aconteceu. Então, se eu não tenho um momento, não pode ser Simple Past, tem que ser Present Perfect. É o oposto.
Lá no Simple Past, que o auxiliar é o did, você tinha que dizer quando aconteceu. Aí você usava no final das perguntas, das frases, yesterday, ontem, last night, noite passada, last week, semana passada, last month, mês passado, e assim por diante, né? 3 days ago, né? 3 hours ago, usava o last, usava o yesterday, para especificar quando aquela ação aconteceu e mostrar que ela aconteceu e acabou lá mesmo no passado. E aqui você não tem. Aqui você não tem essas palavras, esses advérbios, esses termos, né? Ontem, semana passada, ano passado, você não tem. Aqui está solto, está solto. É a grande diferença do present perfect para o simple past. No simple past você diz quando aconteceu, no present perfect não, porque o mais importante não é quando, e sim o que aconteceu. É o que eu escrevi aqui embaixo, dá uma olhada. Em ambos os casos, na situação 1 ou na situação 2, a ênfase é na ação e não em quando ela aconteceu. Quando ela aconteceu, não importa. Se importar, se realmente faz diferença eu saber quando a ação aconteceu, aí eu vou usar os termos yesterday, last night, 3 days ago, e vou usar o did. É simple past, tá? Agora, se não, no caso aqui, não. Aqui o importante é a ação present perfect. I haven't had lunch yet. Eu não almocei ainda. Teacher, mas a tradução ficou igual ao simple past. Tá, beleza. Só toma cuidado com isso. Vai ficar assim porque a gente usa assim, é o nosso jeito. Ok? Porque se traduzir literalmente como deveria ser, vai ficar estranho. Eu não tenho almoçado ainda. Cuidado com isso, tá bom? Ah, eu não vi o Tony. Ah, ok, eu não vi o Tony. Se eu falasse eu não vi o Tony ontem, simple past. I didn't see Tony yesterday. Agora, se eu simplesmente falar eu não vi o Tony, não posso falar I didn't see Tony. Fica faltando o momento que aconteceu aquela ação. Aí, no caso, se eu falar simplesmente eu não vi o Tony, teria que ser eu não tenho visto o Tony, né, em inglês. I haven't seen Tony. Esse é o certo. Right? Tá tudo ligado se você dá importância quando aconteceu ou se dá importância à ação. Se é quando aconteceu, did, simple past. Se é a ação, present perfect. O auxiliar have ou has para a terceira pessoa, he, she, it. Ok? Estou frisando bem aqui porque é complicado, né? É complicado. Mas entendam, nós fazemos a tradução de um jeito, mas temos que escrever igual a eles, usando have e o has como auxiliar. Ok, my friends, ok, ok, ok. Vamos para o próximo slide. Como fazemos a conjugação. Conjugação, basicamente, seria isso, tá? I have danced. Vou pegar aqui o verbo dance, que é dançar, que no particípio, por ele ser regular, é igual o simple past, não se esqueçam disso. Quem vai ter uma mudança generalizada aí são os irregulares, ok? I have danced, you have danced. Aí o he, she, it, has, seguindo a terceira pessoa. Have é um verbo irregular, né? No presente lá, então você vai usar I have, you have, he has, she has, it has. He has danced, she has danced, it has danced, we have danced, you have danced, they have danced. So, eu tenho dançado, você tem dançado, ele tem dançado, ela tem dançado, ele ou ela tem dançado, nós temos dançado, vocês têm dançado, eles, elas têm dançado. Lembrando que dançado, dançado, dançado é sempre dançado. O que muda é eu tenho, você tem, ela tem, nós temos. Né? Em português é assim. Em inglês, o verbo lá no particípio nunca muda, né? Depois que você souber como é que ele é. E o have e has vai mudando aí de acordo com o pronome e o sujeito, né? Mary, John, etc. Então, essa é a estrutura aí do present perfect na conjugação. Com todos os verbos isso vai acontecer. É lógico que com um verbo irregular, você tem que saber qual é né, a forma dele no particípio.
Eu peguei aqui a forma contraída para mostrar para vocês um verbo irregular, que é o verbo to be. O verbo to be no particípio, ele é been. Lembrando que no passado ele é was e were, lembra? Was, were. Mas no particípio ele é been. Olha só, been. Então, I've been. Eu tenho sido, eu tenho estado. You've been. Você tem sido, você tem estado. E assim por diante. He's been, she's been, it's been. A contração do have é apóstrofe VE, e a contração do has é apóstrofe S. Isso lembra alguma coisa? Lembra, né? Lembra o verbo to be no presente. His, she's, its. Por exemplo, he's a good boy, she's a pilot, it's very beautiful. Cuidado, tá? Por quê? Porque não pode confundir o verbo to be com a contração do has no present perfect. Como é que você vai fazer isso? Muito simples, muito simples. Quando é que é verbo to be? Quando é que é present perfect? Tranquilo. He's studied hard. Meu, vamos lá. Toda vez que você tiver depois do his, she's, its, um verbo no particípio, ou seja, been, he's been, studied, he's studied, teve um verbo no particípio, então é present perfect, ok? É a terceira pessoa do present perfect. He has, she has, it has. Agora, se não tiver um verbo no particípio, tiver qualquer outra coisa, é verbo to be. Exemplo aqui, ó, he's a good boy. Eu tenho aqui um artigo e logo depois vem um adjetivo, ok? Uma profissão, outra coisa qualquer, então não tem problema, um substantivo. Aí é verbo to be. Dá para perceber tranquilamente, tá? É só prestar atenção o que vem depois do his, do she's e do its, ok? Tranquilinho, você vai saber quem é quem, se acostuma com isso aqui rapidamente, não vai fazer confusão, eu te prometo, não faz. Com o tempo isso fica bem certinho na cabeça. Então essa é a forma contraída do have e do has, ok? I've, his. Okay? I've been, I've worked, I've danced. He's been, he's worked, he's danced. Olha só que interessante que fica, né? Alright? Também vamos ver aqui a negativa colo not no auxiliar. Por exemplo, no passado, o auxiliar é did. Para falar não, eu colo not, fica didn't. No presente, do. Colo not fica don't ou does. Colo not fica doesn't. To be, você cola o not dele mesmo, que ele é auxiliar dele mesmo. Então, isn't, aren't. E assim por diante. Aqui não vai ser diferente. Have com not colado, haven't. Has com not colado, hasn't. I haven't put. Eu não tenho colocado. You haven't put. Você não tem colocado. He hasn't put. Ele não tem colocado. She hasn't put. It hasn't put. E assim por diante. Interessante que o put aí, no caso, ele não mudou, né? Ele é igual ao presente, igual o simple past, e ele é a mesma palavra no particípio. Mas não se preocupe, dá para saber certinho quando é um tempo, quando é outro. No contexto, você tira isso de letra, tá bom? Essa é a forma negativa. Haven't, hasn't. Ok? Contração, I've, his. E a forma completa, I have danced, I have worked. Aí você põe qualquer verbo aí, está feito a conjugação, tá bom? Qualquer verbo no particípio. Muito bem. Vamos agora ver yes, no questions, afirmativa e negativa, tá bom? Vamos lá. Olha só, you've slept a lot. Você tem dormido bastante, muito. Ou você dormiu muito. Lembrando, tá? No present perfect, em algumas situações, ambas as traduções cabem. Você tem dormido, você dormiu. You've slept a lot. Aqui cabe as duas. Porque aqui não está se dizendo aqui, ó, quando você dormiu muito. Porque se tivesse aqui,
um yesterday, um last night, um 3 days ago, 3 years ago, aí já ia te obrigar a usar o simple past que o auxiliar é did, tá bom? Vamos lá. Como é que eu faço a pergunta? É meio parecido com o to be. Eu passo o have para frente. É lógico, se ele vier contraído, você vai usá-lo na forma completa. Have. Ok? Passou o have para frente. Have you slept a lot? Resposta curta. Yes, I have. No, I haven't. Igualzinho. Yes, I do. No, I don't. Yes, I did. No, I didn't. Ok? É uma coisa. Yes, I have. Auxiliar da pergunta eu uso na short answer. No, I haven't. E a negativa, que eu coloquei aqui também, you haven't slept a lot. Você não tem dormido muito. Ou você não dormiu muito. Não importa aí a forma da tradução. O mais importante é que aqui não está especificado quando essa ação aconteceu, porque o foco é na ação. Mais um exemplo. He's studied hard. Aqui, ó. He's studied. Não é verbo to be. Ele é. Ele está. Ele é estudado. Pode até ser, né? Ele é estudado, mas ficou estranho. Mas aqui você tem um verbo no particípio, ele tem estudado, ele estudou. He studied hard. He studied hard. Ele estudou muito, ele tem estudado muito. Vou perguntar, não importa se é have ou has. Ambos são os auxiliares do present perfect. Então, has he studied hard? Yes, he has. No, he hasn't. Terceira pessoa. Lembra do does no presente? Yes, he does. No, he doesn't. Com he, she, it era does, não era do. Aqui também, com he, she, it não é have, é has. E a negativa, he hasn't studied hard. Ele não tem estudado muito, ele não estudou muito. Ok? Teacher, mas se eu ficar craque no simple past e usar só ele, eu vou ter problema aí mundo afora? Lógico que não. No simple past você se vira, você se comunica e as pessoas vão entender o que você está falando e vão se comunicar. Mas elas podem, de repente, por costume, usar o present perfect nas respostas. E aí você vai se perder. Né? Se ela entender a simplicidade do seu inglês e continuar te ajudando, beleza. Você tem 80% de chance aí de se dar bem. Agora, se você tiver nítido na cabeça o simple past, que o auxiliar é did, e o present perfect, que o auxiliar é have, has, funcionando legal aí, é 100% de entendimento. Tá? E isso é muito mesclado, muito mesclado. Automaticamente eles fazem essa separação desde criança, é automático, né? Então, para eles nem percebem o que se está usando um, se está usando o outro, eles vão falando naturalmente, encaixando tudo perfeitamente. A gente que está estudando o idioma tem que ficar ligado e adaptando e fazendo versão e quebrando a cabeça para aprender. Mas depois também, igual a eles, fica naturalmente com o tempo, sem problema. Information questions, aquelas famosas palavras que eu peço para os alunos o mais rápido possível decorar. Quanto mais rápido decorar, melhor para a sua vida, vai resolver muito dos seus problemas. What have you done for fun? O que você tem feito para se divertir? Aqui, ó, eu não coloquei no final da minha pergunta quando, né? Se eu perguntasse o que você tem feito semana passada, tá errado. Agora não tem nem cabimento, né? O que você tem feito semana passada? Ficou estranho, tá errado. Aqui eu não pus nada, não preciso colocar. Porque não me importa quando aconteceu. Senão eu usava o did. Aqui para mim é a ação. O que você tem feito? Me diga. What have you done for fun? Resposta. I've gone to some parties. I've gone to some parties. Então, o que você tem feito para se divertir? Eu tenho ido a algumas festas. Eu tenho ido a algumas festas. Legal? Muito bem. Vamos ver mais uma? Where have you gone lately? Onde você tem ido ultimamente? A palavra lately, ela aparece muito. Recently, lately, this year, this week.
Até às vezes today, porque quando você usa today, você não sabe que hora que foi, se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, dependendo da hora que eu te faço a pergunta, né? Então, today também fica meio em aberto, dá para usar com present perfect. Agora, se eu especificar yesterday, last night, então eu já liguei ali com uma ação e um tempo específico que ela aconteceu. Alright? E a resposta aqui, I've gone to friend's house. Eu tenho ido à casa de amigos. Lembrando que aqui ó, tem um apóstrofozinho que é do possessivo dos substantivos, né? Então cuidado, tá? É uma palavra que termina em S no plural, então nesse caso você põe só o apóstrofo. Se fosse qualquer palavra que terminasse não S, aí ia ter aqui um apóstrofo S. Lembrando que o que vem depois sempre pertence a quem recebe o apóstrofo S. Que também pode confundir um pouco aí com a terceira pessoa do present perfect. Mas, como não vai vir um verbo no participo depois disso, vocês não vão ter problema de entender, de compreender, tá bom? E é isso aí. Where have you gone lately? I've gone to a friend's house. Ou, se preferir, some friend's house. Casa de alguns amigos, ok? Próximo. Who has Mary talked to? Who has Mary talked to? Com quem a Mary tem conversado, falado? She's talked to her mom. Ela tem conversado ou falado com a mãe dela. Ok. Who? Vimos aí exemplo com what, where e who, os information question words. Vamos ver o próximo? Isso aqui ficou um pouquinho estranho, a gente não usa geralmente assim, dessa forma, né? Mas vamos lá, só para enfatizar aqui o when. When have you seen your sister? Quando você tem visto a sua irmã? I've seen her at night. Eu tenho a visto à noite. Alright? Enfim. Vamos ver mais uma? How have they gone home? How have they gone home? Como eles têm ido para casa? They've gone home by bus. Eles têm ido para casa de ônibus, tá? How. E por fim, mais um exemplo com why. Por que ela tem feito isso? Nosso jeitão brasileiro, por que ela fez isso? ênfase no que ela fez e não quando ela fez tal coisa. Resposta, because she's crazy. Cuidado. Aqui, ó, eu fiz uma resposta usando o verbo to be. Como assim, teacher? Crazy. Crazy é um adjetivo. Louco, maluco, né? Então, por que ela fez isso? Ou por que ela tem feito isso? Porque ela é maluca. Um exemplo aqui, tá? Usando o verbo to be. Nota que eu coloquei até um apóstrofe S em vermelho aqui, ó, que aqui é to be. Não é she has, aqui é she is. Ela é. Ok? Repare que as perguntas, todas feitas aqui na forma completa, nas respostas eu já fui usando as formas contraídas, né? Isso é muito comum em inglês, tá? Mas cuidado. Olha aqui, ó. She's talked. Ela tem falado, o verbo no particípio, conversado. She's crazy. Ela é maluca, verbo to be. O mesmo apóstrofe S que está aqui, ó. Mas um é has, o outro é is. Ok, my friends? Então, recapitulando aí, o present perfect, ele trabalha mais ou menos como o oposto do simple past, se for analisar assim, as situações que você vai usar um e o outro. Tá? Então, o simple past, que é o did, você começou e completou a ação no passado e disse quando aconteceu, porque é importante, a ênfase é em quando aconteceu. Present perfect, que o auxiliar é have ou has, é o oposto. Você iniciou a ação no passado, continua no presente, não fechou, e também não diz quando aconteceu, não especifica porque não é a ênfase. A ênfase aqui é na ação e não quando ela aconteceu. Então você vai entender aí o oposto, né, os opostos aí entre os dois, e vai aprendendo usando um e outro de forma correta.
Lembrando que o grande problema é que algumas frases, perguntas, não cabe a gente fazer literal. O que você tem feito? Porque a gente às vezes faz assim, mas na maioria das vezes você fala, o que você fez? Aí se você falar, o que você fez ontem? Você sabe o que é simple past. Agora, o que você fez aí para tudo isso acontecer, cara? Você percebeu que o importante não é quando, e sim o que a pessoa fez. Aí sim você vai jogar o present perfect, ok? Então cuidado. Bom, fica aí, tá? Esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto complexo, né? É um assunto complicado. Precisa fazer exemplos, trabalhar bastante isso para decorar, realmente deixar aí na mente como isso funciona, tá? Mas basicamente o present perfect ele vai ter aí como auxiliar o have e o has, mais um verbo, aqui você vai trabalhar este, mais um, e é quando você inicia e continua a ação no presente, você inicia no passado e continua no presente, e não se especifica quando ela aconteceu, porque não é esse o foco. Ok, my friends, comece a prestar atenção aí nos filmes, nos seriados, vocês vão ver como isso vai se mesclando ali na legenda, e quando eles vão falando, e vai encaixando tudo, e se você prestar atenção, você vai ver que realmente, quando se fala em present perfect, não disse o momento que a ação aconteceu, porque o mais importante é a ação. Mais uma vez, deixa o seu like aí, se você não deixou ainda, para ajudar a gente. Se inscreva no canal, dá uma força para a gente crescer e ajudar cada vez mais as pessoas. E conheça os nossos cursos, dotsidiomas.com, vai lá, vai ter lá o ícone do WhatsApp, você entra lá nesse ícone, faz a pergunta, vê os preços. Nossas aulas online, gente, elas são com professores ao vivo, você vai ter um professor ao vivo ali nas nossas aulas online, além de uma plataforma onde você vai receber os exercícios e se preparar para cada aula. Entra lá, clica no WhatsApp, no dotsidiomas.com e tire suas dúvidas. Faça um curso com a gente, que imagine o quanto você pode aprender num curso com o professor lá ao vivo nas aulas. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido e comecem a usar. Teacher Mark, bye bye, see you my friends.